Olá a todos e a todas, espero que estejam bem, que tenham passado bem mais esta semana e estamos aqui para mais uma aula do curso Literatura, a Escrita como Criação, que é parte desse curso maior, que eu acho que vocês estão aproveitando, que é o Memórias Construídas Online 2, promovido pela Via Cultural, com apoio do PROAC. Então, iniciando o nosso terceiro mês de curso. E nas nossas últimas 3 aulas, a gente se deteve numa leitura atenta de um conto da Lígia Fagundes Telles, que é o conto O Jardim Selvagem. Então, eu fui me detendo aqui em cada um dos aspectos textuais mesmo da linguagem, de como a Lígia foi estruturando as frases e construindo esse conto que eu acho que vocês viram, que é um conto assim maravilhoso, muito gostoso e que tem camadas, né? Como um bom texto literário, ele tem muitas camadas que a gente vai se debruçando e mergulhando e compreendendo cada vez mais. Um bom texto literário, acho que também vocês já sabiam, mas enfim, estão começando também a prestar bastante atenção nisso, né? Ele não se esgota em uma leitura. A primeira leitura, se a gente está falando de um texto em prosa, é uma leitura que vai nos trazer a descoberta do enredo. Mas aí a gente tem muitas outras camadas para nos debruçar e saborear, né? E nos deleitar mesmo. E eu acho que foi um pouco isso que eu procurei mostrar para vocês. A gente vai fazer outras coisas nesse sentido, mas na aula de hoje, o que eu queria ver? A partir do que a gente viu no conto da Lígia, né? Nós pudemos ver como os detalhes ali, eles são muito importantes, né? A questão da luva, a presença da luva da tia Daniela, a tia Daniela como aquela que vai tomar banho nua, mas se veste com roupas de costureiros estrangeiros. Lembra? Todas as coisas, né, são detalhes que vão ajudando a gente a formar, inclusive, uma imagem das personagens e também compreender o próprio enredo. O que eu quero propor hoje é uma atividade de escrita para vocês e que vocês procurem exercitar a questão do detalhe. Porque os detalhes, eles não só podem ajudar na construção do enredo, né? Inclusive, se a gente pensar em obras policiais, né? O quanto os detalhes vão depois fazer todo o sentido na hora que a gente descobre quem é o criminoso, quem é o assassino, enfim. Mas os detalhes, eles são muito importantes na literatura como um todo. E quando a gente vai escrever, é importante a gente se atentar para eles também. Mas não de uma maneira artificial, né, em que a gente vai falar agora preciso escrever detalhes, preciso nesses aspectos que trazem a materialidade das coisas, né? O que é bacana é a gente procurar trazer, e daí a importância da escrita a partir das nossas vivências, né, das nossas lembranças, e para deste material começar a abrir o espaço para a nossa imaginação, é a gente começar a trazer justamente aspectos, detalhes, aspectos concretos, né, prosaicos, inclusive, no sentido de banais aparentemente, das nossas vivências, das nossas lembranças, e deixar com que esses aspectos fluam nos nossos textos, nas nossas criações. Porque, inclusive, a partir de detalhes concretos de lugares que eu fui, por exemplo, pensando em lugares, eu posso depois levar aquele cenário para uma outra situação de um personagem, enfim. Mas eu consigo
porque eu consigo trazer o sabor, o cheiro, a textura. Ah, mas então como eu vou fazer isso nos meus textos? A gente recorre aos mesmos exercícios que eu estou propondo desde o início, a prática da escrita cronometrada. Aí o que a gente faz? Quando a gente vai escrever, e eu espero que vocês estejam conseguindo manter essa atividade ao menos uma vez por semana, embora o ideal, reforço, é o máximo possível, né? Porque a prática ela vai levando a resultados cada vez melhores, não tem jeito, assim como em tudo, né? É uma questão de prática também a escrita. E então, na prática de vocês, né? E aí eu vou passar uma sugestão de exercício para hoje. Nessa prática, o que é importante? Que vocês, vamos dizer assim, vão lembrar de vão escrever sobre uma situação que vocês viveram com a mãe de vocês, com o pai, com uma amiga, sei lá, tá? Vamos supor. E que aí, isso, quando vocês estão lembrando e escrevendo, mergulhem realmente naquela situação, procurem senti-la com o corpo de vocês, porque aí isso vai fluir para o texto que vocês estão escrevendo, tá? Então, não é uma busca artificial, mas procurem lembrar mesmo, exercitar a lembrança dos detalhes. Como que era? Minha mãe naquele dia voltando, né? Minha mãe, como estava o cabelo dela? Como era a expressão? Ela estava maquiada? Ela não estava? Tentar recuperar isso, a expressão que ela fazia quando ela estava com raiva, por exemplo, né? E recordando, remexendo, lembrando sempre, a nossa vida é o nosso material e a gente vai revirando ele e formando esse material rico para a gente ir escrevendo outras coisas. Ele é só a nossa fonte primeira, tá? Então eu vou passar agora fazer uma proposta para vocês começarem a fazer esse tipo de trabalho. Peço sempre, pessoal, participem, deixem os comentários, é muito importante ter o retorno, saber como está sendo o curso para vocês, tá? É um curso online em que eu não tenho, eu e os outros professores, nós não temos acesso direto, né? Então é muito importante que vocês se manifestem neste espaço, escrevam e, claro, se quiserem também entrar em contato aí pelas redes sociais, por favor, né? Então, vamos lá a proposta. Qual é a proposta que eu vou passar para vocês? Eu quero que vocês, antes de se sentarem para escrever, pensem num lugar que vocês gostam muito. Esse lugar pode ser qualquer lugar, tá? Pode ser uma praça, pode ser um parque, pode ser uma parte do quarto de vocês, ou o quarto de vocês, ou a casa de vocês. Pode ser shopping, pode ser um cinema específico, pode ser uma lanchonete, pode ser uma praia que vocês foram uma vez ou várias vezes, pode ser a casa de uma tia, pode ser qualquer lugar. Então, antes de escrever, vocês vão sentar e fechar os olhos, mergulhar naquele lugar, levar a mente de vocês para aquele lugar. Tentar recuperar, inclusive, a sensação de estar naquele lugar, né? A sensação, a sensação de frio, de calor, de alegria, de acolhimento, né? Enfim, tentar recuperar os cheiros, a luminosidade daquele lugar, as cores, a disposição dos móveis, se é um espaço fechado, um espaço interno, ou a cor do céu, se é uma praia, o movimento das ondas, o mar, ele é um mar agitado, ele é um mar que quando vocês entravam tinha buracos, né? Tinha que tomar cuidado porque de repente tinha buraco na areia e a gente era perigoso, ele puxava, ou era um mar muito calmo, em que vocês boiavam e ficavam deitados, de braços abertos e as pernas abertas,
recebendo os raios de sol. Como que era olhar sem olhar, porque a gente olha com os olhos fechados e vê aquela luminosidade alaranjada, né? Às vezes fica até vermelho tudo, e sentir o sol esquentando o corpo. Depois sair dessa água e chupar um picolé, por exemplo, e o sabor do picolé e a sensação do picolé escorrendo, né? Às vezes, sabe, quando ele escorre aqui no nosso rosto e vai ficando tudo melecado. E aí tem gente que fica desesperada para já lavar, tem gente que lambe, enfim, como que era, né? A areia era uma areia mais dura, uma areia mais grossa. Você ia nessa praia junto com a sua família, com amigos, né? Como que era? Quem eram essas pessoas? Como elas estavam? Como elas se vestiam? A sua mãe, por exemplo, usava maiô ou usava biquíni? Você se incomodava quando a sua irmã ou o seu irmão mexia, por exemplo, se você era criança, nos seus brinquedos de areia, destruía, você construía castelos de areia e eles destruíam, enfim. Ou é um parque? Como era esse parque? Tinha um balanço? Como era quando vocês balançavam? A sensação do vento no rosto, balançando o cabelo. E aí nesse parque, de repente vocês iam e não era sorvete, tomavam refrigerante, um suco, ou tinha uma lanchonete, o pai de vocês levava. E era um momento especial, vocês comiam hambúrguer, batata frita. Como era a sensação de morder aquela batata frita crocante por fora, macia por dentro. Enfim, eu quero que vocês façam, antes de escrever, esse exercício de recuperar as sensações de estar neste lugar agradável, neste lugar prazeroso, neste lugar que era muito importante, que é muito importante para você. E aí, ao escrever, você vai mostrar ao longo da prática de 15 minutos, de 20 minutos que você vai fazer, você vai mostrar para o seu leitor como esse lugar é importante, como esse lugar é especial, como esse lugar é muito gostoso para você, sem dizer isso. Você vai mostrar justamente pelos detalhes. É este o exercício. Claro que você vai continuar seguindo as regras de não frear, né? Não se corrigir, deixar vir o impulso como ele tem que vir, tá? Mas ter essa perspectiva, essa atenção aos detalhes, sem entrar no desespero, preciso ser megamente detalhista, com calma, mas ter essa atenção. Quero que vocês façam, me contem, por favor, é muito importante, né? Reitero esse retorno de vocês. Desejo uma boa prática, façam mais de uma vez, porque vocês podem fazer com o mesmo lugar ou com lugares diferentes. É legal fazer com o mesmo lugar, por exemplo, fazer de manhã eu escrevi e falei sobre um lugar, e aí no dia seguinte ou à noite eu vou e faço de novo. Ah, mas não vai ficar repetitivo? Não, porque vocês vão ver que vão surgir outros detalhes. E aí os textos podem se combinar, se casar, se somar, tira uma parte daqui e dali, enfim. Dá para construir muita coisa. Desejo uma boa prática e uma ótima semana. Obrigada!